pessoal, vamos começar mais uma live do Musculando Podcast, junto com meus parceiros de trabalho, Dani Kerpel, professora Alana Martins, William Monstro Meso, eu, Alexandre Jodelis, e hoje com o nosso grande convidado, Isaac Guimarães, que é fisioterapeuta, quiroprata, e tem uma coisa muito especial, muito singular que ele veio falar hoje, porque ele é basista, ele é powerlifting, ele é um cara que pratica um esporte, dá para dizer, né, William? Um exercício que não é muito bem compreendido ainda pelas pessoas. Semana passada a gente teve um atleta de powerlifting aqui, e hoje a gente trouxe um profissional que pratica e vai nos trazer muitos dados técnicos sobre o esporte, e o tema de hoje vai ser o quê? Os exercícios de base em todas as idades. Quais são as idades que podem ser praticadas? Existe uma ideia que a partir de idades muito baixas não dá para fazer, e idades muito altas também não se pode fazer. E hoje o Isaac vai trazer para nós um esclarecimento geral aí para a galera. Isaac, prazer te receber aqui. Prazer de estar aqui com vocês também. E vai ser uma troca de informações, acredito que enriquecedora, e principalmente para desmistificar um pouco, né, o treino de base, porque como o próprio nome fala, o treino ele é de base, ou seja, ele é de base para qualquer atividade física, para qualquer outra modalidade, seria o mais funcional possível, né? A gente ter força e capacidade de erguer uma carga, de ter força para erguer um objeto, para empurrar, para puxar, né? E é onde ocorrem as lesões. Tem pessoas que vão mover um móvel, uma geladeira, alguma coisa, trava a coluna, porque não tem a consciência corporal, não tem aquela musculatura preparada para a carga, né? E quando a gente pratica algo, o nosso corpo está sempre preparado, né? Um basista, a gente pode estar aqui frio conversando, mas se tiver uma carga e tiver que erguer, né, a gente para na frente e ergue. Então, teu corpo está adaptado àquele trilho de movimento, né? Aquela ativação. Isso é uma coisa bem legal que eu gosto sempre de ensinar aos meus alunos, principalmente quem está iniciando, quando vão pegar qualquer halter do chão, anilha, já pegar com base de agachamento, principalmente quem tem filho, neto, enfim, vai pegar uma criança do chão, faz a base do agachamento e tira com a força da perna, porque, que nem tu comentou, nesses movimentos do cotidiano simples, é onde às vezes acontecem as lesões. Principalmente, eu já peguei vários, tá? Pessoas que trabalham com crianças, tipo, em escola e tudo mais, e vão pegar a criança do chão e puxa aqui, ó, nem a corcunda de Notre Dame, né? Puxa só com as costas. Então, eu sempre gosto quando a galera tá iniciando, justamente ensinar a tirar os pesos, né? Tu comentou, que mesmo com o corpo frio, se a gente chegar ali e for tirar, o risco de lesão é praticamente zero. Então, por mais que seja simples o ato de tirar, sei lá, um balde do chão, eu gosto sempre de fazer essa doutrinação da galera que está iniciando. Que para ter uma lesão, não necessariamente tu precisa ter uma carga. Quando a gente começa a entender o princípio de alavanca, um movimento mal pensado, mal executado, sem carga nenhuma, a pessoa se machuca. As pessoas se machucam só se abaixando para pegar um objeto. Ela nem chegou a pegar o objeto, ela já se machucou muitas vezes, né? Então, assim, a musculatura está tão frágil, né? A estrutura... tecido conjuntivo dela não tem preparo, não tem mobilidade, e aí ocorrem as lesões. Assim que tu recebe mais no teu consultório, lá na tua clínica, é justamente esse tipo de lesão do dia a dia, do cotidiano. Exato, eu recupero as pessoas e estimulo elas. Agora tu inicia uma atividade física. E aí eles vêm com aquela pergunta: tá, qual é a atividade que tu me indica, né? Primeiro, a pessoa tem que gostar daquilo que ela vai praticar. Mas não tem nada mais funcional, mais básico do que a boa e velha musculação. Tu vai trabalhar toda a tua estrutura, tu vai olhar para um espelho, tu vai ver os teus grupos musculares que são mais debilitados, aquilo que tu pode desenvolver melhor, tu vai ter mais simetria, né? Então só vai te fazer bem. Só que a musculação, tem muita gente que por falta de uma assistência, às vezes nas academias, tem muitas academias que o pessoal dá uma folhinha, ó, faz essa sériezinha aí e deixa um aluno. Então ele muitas vezes não tem noção do que ele tem que fazer quando faz uma puxada alta. O que eu tenho que ativar aqui da musculatura, né? Aí muitas vezes ele se machuca. E aí ele fica achando, não, realmente a musculação não é boa,
ela machuca, ela causa lesão, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer hidroginástica, eu vou fazer pilates, eu vou fazer, né? Eu já chegou uma vez, no tempo que eu trabalhava na recepção da academia, uma vez chegou uma aluna lá, ela tinha sobrepeso e tudo mais, ela tinha ido numa academia e o pessoal da academia falou que ela não estava apta a fazer musculação. Ela estava muito acima do peso e mandou para hidroginástica. Ou pior, manda correr. E não, pega uma pessoa e acima do não peso, faz bota a isso. correr, aí sim Isso que as nem lesões faz aparecem, tanto né? tempo, foi uma coisa recente. Agora tô comentando no e-mail o flash, não imagina. E tem muitos profissionais ainda que nem comentando ainda, comentou ali da questão das idades e tudo mais. Que tem aquele negócio que, porque é idoso, que não pode fazer musculação, ou se vai fazer musculação, tem que ser aquela coisa com um pezinho mais leve possível. Menos, praticamente uma fisioterapia. Que eu acredito que tu vai falar bem mais sobre isso. Mas é uma coisa assim, absurda. Tem uma academia aqui em Taquara, eu gosto de treinar de vez em quando lá, é uma academia mais old school. Mas assim, eu vejo praticamente milagres acontecer ali. Eu vejo idosos com dificuldade de sair do carro, muitas vezes. E em 3 meses eles são outras pessoas. A cor da pele modificou, eles chegam caminhando rápido. Ao ponto de tu ver assim, com mais de 3 meses de treino, tá lá uma pessoa que nem sabia fazer um leg press, agora ela tá com 140, 150 quilos, idoso. Né? 74, 75 anos treinando. Então o corpo ele responde. Né? Agora a gente não pode pegar uma pessoa com sarcopenia, com osteopenia e colocar ela num ambiente praticamente sem gravidade, querendo preservar ela, sendo que é o impacto e a carga que vai ajudar a frear esse processo. Né? Porque não adianta, tu não fica forte por tomar o whey protein. Né? Tu não vai ficar com osso, com ar densidade por tomar cálcio. Então tu tem que haver uma sinalização na estrutura para saber onde depositar aquilo, né? Exatamente. Deixa eu te usar, porque assim, no caso, Isaac, assim, tu tem uma formação, tá? Mas ao mesmo tempo tu pratica a atividade. O que veio primeiro? O Isaac, fisioterapeuta, e que tu também ministra cursos, né? Tu é professor também. Ou o Isaac que treinava resolveu estudar dentro dessa área que treinava? Eu sempre treinei, desde novo. Né? Então, assim, o que eu treinava antes? Tempo de faculdade, minha dedicação era para o surf. Né? Junto com o surf, praticava capoeira, pratiquei 5 anos. Depois fui para o kickboxing, depois pratiquei só boxe. Depois, finalmente, fui para o jiu-jitsu, pratico até hoje. Né? Só que no jiu-jitsu começou a dar muita lesão. É muito trauma, é muita alavanca e é muito contato. E aí eu já tinha uma lesão de ligamento cruzado, já num estágio beirando a necessidade de fazer uma cirurgia. E eu pensei, não vou durar nesse esporte, não vai ter como. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a ter condições. E aí um colega chegou e disse, Isaac, tu tem que ir para aquilo que é básico, cara. Vai fazer treino de força, principalmente agachamento. E eu na minha cabeça pensava, cara, se eu agachar profundo, com o joelho arrebentado, eu vou estourar o resto. Muita gente pensa isso. E o que aconteceu foi mágico. Não te preocupa com a carga, faz com amplitude. E a carga vai vindo natural. E hoje a folga que eu tenho no joelho é mínima. Ou seja, teve uma boa recuperação pela estrutura muscular. Né? Então, assim, é uma coisa que eu procuro passar para as pessoas. Eu sou a experiência disso. Né? E o quanto mudou. Inclusive, eu continuo sendo um cara magro hoje. Mas quando eu comecei a treinar, fazer o treino de força, eu tinha 82 quilos. Hoje eu estou com 105. Então, assim, em questão de 3 anos treinando, né? E eu sou um atleta, assim, que praticamente já estou com 46 anos de idade. E todo mundo fala, não, cara, esquece, depois dos 35 tu não ganha massa muscular, tu é natural, isso e aquilo. Não vem. Mas o corpo responde. Se treinar bem, se alimentar direitinho, descansar. Gostei dessa frase, o corpo responde. Vou começar a usar, gostei. Que tu é alto, né, Isaac? Sim, tenho 1,88. Responde a tudo. Sim. Responde à preguiça, responde à má alimentação, responde aos vícios que a gente vai agregando. Ele também responde a isso, né?
Tá. Dentro da nossa ideia, com que idade tu acha que se for uma criança pode começar a praticar exercícios de base? Vamos pela experiência, então, de quem já começou a Tá. trilhar esse caminho antes da gente. Sim. Se a gente pegar a linha russa, as crianças começam a treinar, às vezes, com 5, 6 anos de idade. Só que o treinamento deles não tem a ver com o treinamento de adulto. Eles vão fazer agachamento? Vão. Eles vão começar a fazer muita barra fixa. Treinamento parecido com militar, polichinelo. Eles vão ter corrida, eles vão arrastar objeto pesado, tipo treino com trenó. Eles fazem muito aquele pistol squat para treinar coordenação, força com uma perna só. Né? Depois começa a agachar com barra. Quando eles chegam na adolescência, tu já vê os atletas aí, praticamente adolescentes, erguendo o que os powerlifters aqui, profissionais, estão erguendo. Né? E assim, existe um mito de que as epífises ósseas iriam ser afetadas Isso devido à Eu sobrecarga. tava com essa pergunta engatilhada também. Mas assim, a questão é, se a pessoa está conseguindo fazer o movimento com boa execução, forma aquela carga não está pesada para ela. Agora, se tu vê que a pessoa está deformando, está perdendo a execução, né, está compensando demais, não é para ela aquela carga, trabalha com um índice um pouco mais, uma porcentagem menor, né, faz uma boa execução e não vai ter problema. Senão os russos seriam todos baixinhos. Sim. Né? Porque desde cedo eles estão com carga alta. E os americanos também. Os adolescentes, é muito comum um adolescente de 15 anos erguer mais do que um profissional aqui, muitas vezes, se dedicando para isso, ergue, né? Devido a isso, já tem esse estímulo lá em escola primária e secundária. Já faz parte do currículo escolar. A nossa educação física aqui, se a gente comparar, vamos ver o que a gente faz nas escolas. Dá uma bola para o pessoal, joga, deixa livre, né? Perto das Olimpíadas ali, faz algum treino diferenciado. A maioria é deixar livre mesmo. Sim. Pelo menos a minha, eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca estudei em escola particular. Eu lembro, desde que eu comecei, assim, a fazer educação física, porque no início eu fugi, mas enfim, teve um professor, e eu lembro que foi, tipo, no máximo 2, 3 aulas, que propôs uma coisa diferente. Tipo, que ele fez um circuito, que daí a gente agachava, passava por baixo e tal. O restante, praticamente a minha vida toda escolar, foi simplesmente deixar livre. Exato, aí que base que a gente cria, né? E se a gente pegar, por exemplo, os americanos, dá uma olhada nas academias que eles têm nas escolas, praticamente é academia de basista. Tu vai ter muito banco de supino, lugar para fazer levantamento de terra, pessoal fazendo remada curvada, direciona, vai ter atletas ali que jogam futebol americano, outros que vão para a ginástica olímpica, mas todos eles fazem o treino de base, porque é essencial. Mas, sim. Exato. E no caso, bom, então eu posso iniciar o treino de base numa idade muito precoce. Tá, e agora vamos pular lá para os extremos da idade. Eu tenho, vamos pensar no idoso. Qual é a limitação? Como é que eu trabalho com isso? Existe uma diferença? Ele quebra, não? Ele quer? Não. Há idosos e idosos. Sim. Tem idoso que tem cerne, como a gente diz, e tem idoso que está fragilizado. Depende de como tu viveu a vida. Ali, quando tu chega no final da vida, tu vê como é que a pessoa viveu a vida. Né? Então, às vezes, no final da vida, tu não tem milagre para fazer. Por isso que a proposta é começar desde jovem, com essa consciência, né? Agora, é possível melhorar sempre. Porque o corpo, ele sempre vai responder o estímulo que é dado para ele. Tá? Então, não tem essa coisa de dizer assim, agora é muito tarde. Tu consegue melhorar a partir daquele ponto, né? Só que o resultado que tu ganha, muitas vezes, ele é limitado. Eu acredito que o resultado que tu tem depende do tempo que você levou, digamos que você está em débito consigo mesmo. Sim. Acho que resume bem, né, o que tu quis ali explicar, porque é a mesma coisa, eu pego às vezes uns alunos, a faixa etária que eu mais trabalho é entre 30 e 40 anos. Chega assim, nunca fez nada, nunca fez uma dieta, nunca treinou, aí chega e pergunta em quanto tempo eu vou ficar assim. Diz, minha filha, você tá há 30 anos que não faz nada, não come certo.
você tem todo esse débito de 30 anos para trás. Acredito que seja a mesma coisa ali com o idoso, que nem tu comentou. Tudo depende de como tu viveu toda a tua vida. Não vai sair do dia para a noite pulando e fazendo cambalhota e agachando com 200 quilos nas costas. Mas é basicamente isso. Eu acredito que tudo que a gente faz hoje, a gente vai pagar a conta lá na frente. Mas bem quer como a ver? gente também. Tem atleta, inclusive, se vocês entrarem ali no perfil da GPC, que é uma entidade de powerlifting no Brasil aqui, tem ali um senhor de 75 anos de idade que ele ergueu 240 quilos no terra. E ele chegou e ergueu aquela carga brincando. Ele começou a praticar com 60 e poucos anos de idade. Ou seja, ele só deu continuidade. Então, assim, o corpo ele responde tudo. Mas tu precisa ter essa disciplina diária, né? Uma coisa é tu envelhecer, que eu digo, fazendo exercício. Outra coisa é uma pessoa mais idosa chegar numa academia e querer fazer tudo. Um exemplo disso também é você pegar, por exemplo, uma pessoa idosa que teve um estilo de vida mais saudável, tipo idoso que nem o Alexandre. Pega o idoso que nem o Alexandre. Não, mas a gente pode usar um exemplo, não de idoso, mas, por exemplo, o Alexandre, ele tá ali, meia vida, meio século. Século e pouco. E a gente pode, eu vejo assim por conta da minha família. Ninguém treina, ninguém se alimenta bem. Gente, quando eu falo a idade do Alexandre e da Dani, ninguém acredita. Pessoal da minha família. O cirurgião Por quê? plástico Porque Eu acho que é muito não, eu falo por os treinos, eles acompanham, vê os vídeos, tipo, cara, como assim? Eu tô aqui com meus 50 anos, não tô conseguindo me dar dor nas costas, eu vou cortar uma grama e ele tá lá agachando com 100 quilos. Como que ele consegue ou não, né? Então, nós treinamos e come bem. Mas é justamente isso, galera. Em 3, 4 anos treinando e se dedicando bem, o teu corpo ele muda muito. Pode-se dizer assim que tu vai chegar ao auge do teu shape, que se tu se dedicar, tu alcança aquilo que tu busca. Tanto é que tem gente aí botando shape com mais de 50 anos de idade. Sim. E hoje em dia tem muita outra coisa para te auxiliar a conseguir isso que no passado não tinha. Inclusive a própria medicina hoje está aí para ajudar a pessoa, porque muitas vezes com essa perda do potencial androgênico que a gente tem com a idade, né, que com uma reposição controlada e bem orientada, a pessoa vai ter e melhora bastante. Eu tava lembrando, ia contar uma piada que a gente escutou hoje de tarde, que tem gente que tem academia que tá que nem igreja. Cheio de gente esperando um milagre. É o que mais tem. É o que mais tem. Mas, não sei se tu vai perguntar ainda alguma coisa dentro desse sentido. Antes de tu falar, posso falar dos nossos colaboradores? Então, pessoal, quero agradecer aos nossos colaboradores. Academia Paradox, na cidade de Parobé, Taquara e Igrejinha. E Academia Premium, em Itaquara, Parobé e Novo Hamburgo, pessoal. Então, não tem desculpa. Tem academia para todo mundo treinar. E agora, então, oficial, estamos em novo endereço, perto da escola do Simol. Ernesto Alves ali, né? Isso. Academia Paradox, Taquara e Ernesto Alves. Isso aí, pessoal. Então, Atacado Leia, né? Onde o seu dinheiro rende mais. Não tem como errar também. É perto, é ao lado da rodoviária. Na Sebastião Moretti, o Atacado Leia sempre tem bastante promoções, bastante preço bom. Então, precisando, procure o Atacado Leia. Farmácia Santé, né? Que atua no ramo da manipulação e farmácia tradicional há mais de 21 anos, personaliza sua fórmula, né? Então, precisando, Farmácia Santé também na cidade de Rolândia, Itaquara, com tela entrega gratuita. Também quero agradecer ao Francesca Advogados, que atua há mais de 15 anos na região do litoral, região da Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos, precisando, agenda uma consulta com quem excelência. Então, Francesca Advogados. E Clínica Museum da nossa amiga querida Kelly, William, especialista em nutrição, quiropraxia, pilates, fisioterapia e liberação miofascial. Pessoal, não tem erro, é no bairro 15 de novembro. Então, precisando, procurar a Clínica Museum. Então, é isso aí. Quero agradecer os nossos colaboradores e
continuando o podcast. Então, isso aqui só pra gente entender como que tu trabalha, enfim, como que funciona, porque o Jodelis e a Dani que só falam bem de ti, mas eu mesmo não tinha conhecido ainda o teu trabalho, só ali pelas redes sociais, mas me explica aí um pouquinho como que funciona, chamaram até de bruxo, tá? Só faz das bruxarias, como que é o trabalho, o que é... Falaram que tu faz um negócio diferente aí. Eu, na verdade, quase não faço nada específico. Uhum. No sentido específico, no sentido que a pessoa às vezes me vem apontando uma dor numa determinada região. Aquele local ali me mostra uma zona de sobrecarga, mas o problema não vem dali. O local do sintoma nunca é o local de onde está vindo o problema. Né? Então, através da avaliação, a gente consegue, um teste neurocinesiológico, ver qual é o nível da coluna que causa uma alteração no fluxo neural, que impede uma ativação muscular simétrica, né? E que isso muitas vezes gera na pessoa também. Vocês que treinam, nunca perceberam assim que no agachamento, às vezes parece que uma perna é mais forte que a outra, o tronco gira muitas vezes, né? Ou seja, a gente tem formas de compensar. Só que o nosso corpo ele vai compensando e vai colocando sobrecarga em algumas estruturas e uma hora estoura. E o corpo ele nunca tem inteligência para retornar contra a disfunção, ele segue o padrão de disfunção. Né? Não tem como se defender disso. Então, só com uma atuação de uma pessoa avaliando e corrigindo de onde é que está vindo essa interferência, a gente consegue regularizar. Né? Então, por exemplo, quando eu vou agachar, eu faço exatamente o que você falou. Eu dou uma... Era bem maior. Quando eu tinha menos massa muscular, enfim, era mais frangolina, eu notava bem mais. Nos vídeos, então... Chegava a torcer o quadril na hora da subida. Assim. Mas hoje eu não percebo visivelmente que eu faço ainda essa torção, mas eu sinto justamente essa compensação. Como que tu acha, não? Se eu chegasse lá no teu consultório hoje, o que você faria? Fazer tipo uma anamnese? Como que funciona assim? Vamos supor... Tô sentindo dor, sei lá, na lombar ou algo tipo. Como que funciona, assim, o teu trabalho referente a isso? Primeiro, eu ia te avaliar dos pés à cabeça para ver de onde é que estão vindo essas interferências, né? Limpar o trilho neural, permitir que essa informação neurológica entre as estruturas e o sistema nervoso central ocorra sem alteração. Tu vai ter outra ativação. Depois, testar as cadeias musculares, os principais grupos. Adutor, abdutor, flexor, extensor. E aí a gente faz teste de força. E a pessoa, às vezes, num teste desse, isolado, a pessoa falha lá. É que nem uma falha na musculação. O órgão tendinoso de Golgi ali, libera e a pessoa falha. Né? E aí a gente vai buscar agora, qual é a causa dessa falha? Pode ser um trigger point, pode ser uma faceta articular, pode ser tensão na dura mater, pode ser um canal de energia que não está tendo um fluxo normal. Aí entra a palpação em ponto de acupuntura, porque tu palpou no ponto, retestou, ficou forte. A mudança de padrão de força é imediata. Pode ser alteração neurolinfática, que sempre que a gente machuca uma estrutura, a nossa rede neurolinfática ela fica com fluxo reduzido. Então, grande parte dos aminoácidos vão pela rede linfática. E a nutrição do próprio músculo também envolve essa cadeia. E depois que tu recupera a lesão, o fluxo continua baixo. Então, quando a gente estimula essas zonas reflexas, a gente religou o sistema. Quando não é isso, são regiões neurovasculares, ou seja, áreas do teu cérebro também, que ocorre uma redução no fluxo sanguíneo que controla uma zona motora do teu corpo. E é o que a gente faz? A gente toca em áreas do teu crânio e faz o teste de força de novo. Digamos que o teu trabalho é bem voltado justamente um sistema nervoso mesmo, assim, não é aquela coisa tão palpatória, é puramente neural. Que bacana. Né? Porque assim, o osso, se a gente tem um conceito na quiropraxia, o osso ele subluxa, mas o osso não é a subluxação. A subluxação é um evento neurológico tridimensional. O osso ele vai mudar a posição, mas ele não muda por si. Porque ocorre uma ativação assimétrica da cadeia muscular por essa questão neurológica que não está fluindo como deveria. Né? Então não é aquela coisa que eu tenho que usar uma técnica de alta velocidade manual, causar um estalido para gerar essa mudança. Eu posso usar um instrumento. Hoje a coisa está mais tecnológica. Né?
Então, que nem eu, por exemplo, por quiropraxia, eu conheço o gesso do estalo. Sim. Então, você trabalha de outras formas também. O uso também é diversificado, mas assim, praticamente as técnicas manuais, Gonstead, diversificada de Palmer, de Janssen, a gente vai pegar umas 3 ou 4 manuais e umas 30 instrumentais. Então tem muito mais técnicas instrumentais dentro daquilo do que as manuais. Mas na faculdade eles ensinam o basicão. Né? Se tu quiser ter uma formação com outro tipo de técnica instrumental, tu faz fora, né? É basicamente que nem a musculação, a educação física, Todas né? as Tu tem áreas, um né? básico do básico. Sai do E país. se tu quiser fazer um negócio diferenciado, tu precisa olhar com outros olhares e buscar outras vias. E eu lá, por exemplo, eu vou perguntando, vocês não partem aí que eu sou a Maria perguntadeira aqui. Por exemplo, para eu procurar, por exemplo, essa prática, eu preciso estar com alguma dor ou algo do tipo, ou se eu avaliar, por exemplo, que nem eu sei que eu compenso de um lado, eu posso te procurar para tentar corrigir isso, ou preciso chegar descadeirado? Não. Na verdade, a maioria das coisas que Eu acontecem cheguei com a lá. gente são assintomáticas. Por exemplo, ninguém sabe quando está na iminência do infarto, ninguém sabe se tem um câncer se desenvolvendo internamente ou não, né? Porque as coisas são silenciosas. Essas disfunções também, a gente percebe elas nos testes que a gente vai fazendo. Aí elas vão se revelando. Então, poderíamos usar como uma prática de prevenção. Seria interessante, necessário, na verdade, porque a gente é bombardeado principalmente por 4 fatores. Fatores principal deles, psíquico. A questão mental, como tu lida com o meio, com a pressão, o estresse do dia a dia, com as coisas que tu tem que fazer, com as tuas responsabilidades, né? Aí entra a questão química, a alimentação que tu consome transgênica, com corante, com acidulante, com agrotóxico, né? Aí terceiro fator, os traumas que tu já tem no teu corpo, inibição muscular, né? Vias nociceptivas que estão desequilibrando a tua musculatura. Aí ainda tem a função ambiental envolvida. Pô, às vezes tu mora do lado de um vizinho que fica escutando música até altas horas da noite, tu não Tudo consegue... isso vai né? afetando. O cachorro que fica coando o tempo todo, né? Sim. Então tudo isso está bombardeando o teu sistema nervoso e sobrecarregando ele. A forma como ele vai lidar e compensar com isso, né? Só Deus sabe. Os corpos Tu respondem. mata o cachorro do vizinho, daí tu tá por quê? E o corpo responde a todos esses fatores externos. Ele está sempre tentando Minha cabeça buscar tá assim, ó. Nó. o equilíbrio, Tá dando né? um nó na minha cabeça. Em teste de força, por exemplo, a gente vê a interferência, por exemplo, eletromagnética. Se tu pegar um celular, entrar em contato com o corpo, fizer um teste de força, às vezes o músculo está forte e ele fica fraco. Porque ele está sofrendo impacto agora de radiação, né? A gente trabalha, o nosso trabalho, na verdade, ele iniciou aqui do podcast voltado bem ao fisiculturismo e tudo mais. Essa seria uma prática interessante para melhorar, por exemplo, pontos fracos, que é uma coisa que eu acredito que o fisiculturismo nada mais, eu acho que o William vai saber melhor falar. A parte mais difícil é melhorar os pontos fracos para chegar, por exemplo, à linha lá que os árbitros realmente desejam. Essa prática seria interessante para conseguir, por exemplo, ativar talvez uma musculatura. Tu vai ver assim, tem muita gente que vocês vão ver que toda semana estão querendo fazer, por exemplo, liberação miofascial. Alguém se pergunta por que aquela face prendeu? Por que será que ela prende? É por algum motivo, é por nada, é pela sobrecarga que ela recebe? Mas há um motivo pelo qual ela está gerando um pouco mais de necessidade de estabilização. Normalmente ela é uma coisa compensatória. Alguma zona está hipermóvel e ali está tendo uma necessidade de estruturar mais. Então, quando a gente libera algumas restrições que estão interferindo com a função neural, aquela face ela libera na hora. Não tem necessidade de usar a instrumentação, trabalhar nela, né? E tentar, praticamente, é quase que uma agressão. A gente está tentando fazer com que o corpo faça aquilo, mas não está entendendo o mecanismo que está produzindo aquela fixação, né? É que nem, por exemplo, medicar alguém que, sei lá, está com ansiedade ou depressão, mas não entender o real motivo daquilo. O que está causando, né? Aí tu quer só ficar no ponto, na questão do efeito, né? Manifestação. Isso, mas não vai, porque é uma coisa assim que
Ah, tá. É que nem, por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade. Você vai, você medica, mas você para com o medicamento, ela volta. E volta até pior, né? E a própria depressão, se a gente for ver o que acontece com muitos pacientes, existe uma... Se perguntar para uma pessoa com depressão como é que começou isso, há quanto tempo, muitas pessoas já não sabem mais há quanto tempo, nem como começou. E aí, junto com isso, a medicação vai deixando a pessoa com mais sonolenta, com menos disposição, ela começa a acordar mais tarde, aí às vezes ela não toma mais o café da manhã, aí às vezes ela não tem alguém em casa junto com ela, o almoço ela come qualquer bobagemzinha. Então ela está tendo um enfraquecimento orgânico, e junto com o enfraquecimento orgânico a mente decai. Sempre que teu corpo enfraquecer, tu não der nutrientes necessários, a mente também não vai funcionar bem, né? Então se começar do básico, estimular a prática de atividade física, se alimentar bem, cuidar da higiene pessoal, né? Ter um pouquinho, não deixar de sonhar, ter foco, propósito, né? E começar com pequenas coisas, não precisa fazer grandes mudanças, mas o que eu posso colocar a cada semana, um pouquinho, que vai agregar na minha qualidade de vida, né? É isso que vai tirando a pessoa do buraco, né? Hoje em dia hoje em dia eu noto que tem muita gente que toma medicação para dormir. Essa higiene do sono, né, que a gente teria que fazer. Eu mesmo te marquei essa semana um post do Wesley. Sim. Uma garota, Ele fala muito costuma bem. falar muito. Isso também é uma coisa muito importante, né, Isaac? Para quem faz exercício. Para tudo, né? Para tudo. O sono hoje em dia, assim, é que a gente tem aquela cultura do medicamento, mas sono, se a pessoa tiver aprender uma prática meditativa, ou uma prática de yoga, que se chama Yoga Nidra, que é um relaxamento, que a pessoa vai escaneando dos pés à cabeça e relaxando áreas do corpo. Quando ela faz esse escaneamento 2, 3 vezes, ela já está apagando. Eu te pergunto porque muitos convidados relatam isso. E eu mesmo tenho muita dificuldade para dormir. Eu durmo muito tarde. Eu gosto bastante daquela prática, como é que é aquela respiração? É 4, 6, 8? Sim. É 4, 6, 8, né? Que você puxa em 4, segura 6 e solta em 8. Eu faço aquilo umas 5 vezes. Quando eu sinto que eu tô... Porque o meu trabalho é muito aqui, né? Música o dia todo, então é bem o ambiente. Querendo ou não, meu corpo absorve isso. E mesmo cansada, quando eu chego à noite, eu ainda tô... Parece que aquela odeio, parece que eu tô com adrenalina. Aí eu faço essa respiração 5 ou 6 vezes e vai acalmando, vai acalmando. Eu já pratiquei essa Daí eu queria perguntar para ti, se tu tem uma dica, ou, né, para que a pessoa não precise usar medicamento. Eu sei porque, nossa, eu sofro muito com sono. Ela pode procurar por essas técnicas de respiração que são ensinadas na yoga. Isso, inclusive, é ensinado até para os mariners americanos. Como é que o cara consegue dormir congelado, às vezes numa guerra, né? Então, assim, tu tá ali, tu tem 15 minutos para dormir, para descansar em 15 minutos, tu tem que dormir em 2, entende? Então, e tu tem que entrar num estágio razoável, profundo de sono, e eles conseguem isso. Isso também é uma coisa que pode ser treinada. Mas assim como musculação ou qualquer outra coisa da vida, quanto tempo tu realmente dedica para fazer aquilo? Qual é a tua determinação para continuar fazendo qualquer coisa que tu te dispõe? Porque a meditação é um negócio assim, ó, que se... Dá pra ver pela voz dele que ele faz. Sim. É um negócio poderoso. Eu sei, hoje, infelizmente, eu não tô me dedicando mais. Mas eu noto até nos vídeos que eu gravava na época que eu fazia a meditação todos os dias, que eu tinha bem mais clareza na fala, mais calma, e eu conseguia ser bem mais objetiva no que eu tava querendo É uma realmente limpada falar. na poluição, né? Não. Mas uma coisa interessante, porque na meditação tem gente que cai nas armadilhas. Agora já vamos para outra, né? Saímos do powerlifting. Já tava aqui, buscando ela. Mas, enfim, tem gente que quer forçar um estado. Eles querem chegar num estado sem pensamentos. Ou eles querem não pensar em nada. Falei, gente, a nossa mente ela é criativa por natureza. Tu não tem como cessar um fluxo. É que nem tu sentar na beira de um rio e querer que o rio pare porque tu não gosta do movimento dele. Não, isso é a vida. Então, quando tu medita, tu não tem que querer controlar nada.
tu tem que sentar à beira dessa loucura interna que a gente tem, de preocupação, de ansiedade, de querer controlar isso e aquilo, sentar na beira desse rio e observar para ele, olhar isso aí. O ato de olhar para ele é a cura. É tu perceber que aquilo está em ti, sabe-se lá de quanto tempo ficou essa bagagem aí, essa lixeira carregada, mas quanto mais tu percebe que aquilo não tem a ver contigo hoje, aquilo permanece no teu campo mental, mas tu não tem que se identificar com ele. Aí tu começa a ter liberdade. É sobre que nem eu deixar fluir, deixa aí. Porque a maioria das pessoas, elas se identificam. Então começa a dizer que eu faço isso porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu fui criado assim. Né? São aquelas crianças limitantes, né? E exato, e tu pode estar na tua mão, mudar tudo isso, né? Lá não, né? Eu adoro falar sobre isso. É também. deixar. Eu me sinto assim. Eu fico triste de não conseguir me dedicar ainda mais nessa área, porque eu acredito assim, tanto eu também, a gente trabalha com muita gente e o pessoal que procura a gente, eles depositam um sonho, então a gente está ajudando eles a conquistar um sonho. E é muita informação, e daí se alguém chega frustrado, a maioria das pessoas quando vem em busca, elas estão no estado de frustração. Eu vejo assim que a meditação, reflexão, enfim, me ajudou muito para conseguir ajudar essas pessoas. Eu queria ainda conseguir um pouco me aprofundar ainda mais nisso para conseguir. Mas olha só uma coisa, a gente não está ligado dessa interferência que a gente sofre. Quantas vezes tu chegou para treinar com um aluno que está com raiva aquele dia, daqui a pouco tu começa a sentir raiva também? Já aconteceu com vocês? Tu sabe que até vou dar um relato e acontece muito. Eu não sei se eu devo ter um campo blindado na minha volta, mas o que acontece na maioria das vezes, meus alunos, e vários, não foi nenhuma nem duas, várias vezes, meus alunos chegam para treinar e daí no final do treino eles falam: Alana, eu tava mal, eu tava com raiva e eu saí daqui, parece que tu me ajudou, porque eu converso bastante durante o treino, parece que tu tirou de mim essa coisa ruim. Sabe? Justamente a gente sabe absorver o bom também, né? Não, com certeza. Mas é que assim, esse impacto, tu tem como reverter isso, né? Com a tua inteligência, com a tua habilidade, com a tua inteligência emocional. Mas tu sente o impacto disso. Aí tu tem o estresse do treino, que tu vai treinar, tu vai esgotar teu corpo fisicamente. Aí tu tem o estresse, muitas vezes, sensorial. Luz, som, música, né? Às vezes tu vai dormir à noite, tá a musiquinha tocando na tua cabeça. Né? E é a mesma playlist todo dia. Ramon, tu troca essa Não, mas E as práticas manuais que tu faz, isso ajuda? Ou só a meditação? Não, cada uma... Eu tô curiosa, na verdade, porque olha o jeito que o Alexandre falou. Alana, ele quase não toca no Dani. Ele vai lá, olha e faz... Gente, eu vou perguntar isso ao vivo. O que esse diacho desse... Se a gente fizer um estímulo no deltoide dele, se eu fizer um estímulo que gere um estiramento aqui, vai ficar forte o deltoide dele. Se eu fizer o contrário, esse outro estímulo aqui, isso aqui é uma informação neurológica. Eu estou desligando o deltoide dele. Sim, ele vai responder no teste de força de uma forma diferente. Mas tu tem que ir lá para te ver o que é. Que loucura. Não, e olha, sério, eu fiquei curiosa. Eu falei, tá, mas como assim? Porque assim, tudo que eu vou testando, às vezes eu posso chegar numa articulação, fazer um teste de força. Pega a força do teste de deltoide, eu vou na articulação, levo ele num sentido, rotação para um lado, teste. Rotação para o outro, teste. Flexão, teste. Extensão, teste. Em um desses vetores vai dar fraco, o vetor contrário vai dar forte. Eu tenho que levar, né, para o vetor que dá força. Ou seja, que dá uma ativação tudo questão completa. Do toque. Porque assim, está cheio de receptor tátil na pele, que tem comunicação com aquele nível segmentar da coluna. Então, assim, não é aquela coisa mecanicista que é puramente a articulação, não, é receptor. É uma forma bem bacana da gente olhar. Eu falo a gente, porque eu trabalho, né? A gente olha muito pro músculo, articulação, mas acaba não dando atenção para a própria liberação essa... miofascial, quando eu vou fazer, eu penso, para que lado que eu tenho que liberar, por exemplo, uma aderência?
Eu pego os pés da pessoa, coloco ela, vejo o comprimento das pernas, trabalho a cicatriz num sentido, deu encurtamento, puxo para o outro, nivelou. Eu tenho que liberar ela nesse sentido. Se eu fizer qualquer confusão, mas a fáscia, ela tem ligação para todos os lados. Tem, mas tem um lado aqui que está desequilibrando o sistema. Se eu for para o lado da disfunção, a liberação, eu estou piorando a condição dele, eu não estou ajudando. Então, A cabeça de vocês aí também tá assim, porque a minha tá muito bem. Deu muito bacana. Antes de fazer um treino de força contigo. Isaac me deixa mais. Só pro lado. Só pro lado. Agora me libera. Nossa, não. Mas ele fez o teste comigo. Eu particularmente, eu nunca tinha, e olha que eu pesquiso bastante sobre essa área, eu nunca tinha visto nada parecido. Isso vocês vão ver na chamada Applied Kinesiology, que foi desenvolvida por um quiropraxista, que o cara também tinha uma formação em medicina chinesa. Ele tinha um contato muito grande com os osteopatas. Tinha amigos que eram da comunidade, que trabalham com fitoterapia, com a parte de homeopatia. Então eles fizeram um sistema unificado de avaliação para pegar informação de todos os níveis. Então tu tem como saber se uma medicação ela é bem recebida pelo teu organismo ou não. Eu posso colocar um medicamento na boca e fazer um teste de força. Se o teu sistema nervoso central der uma informação que aquilo ali não é bem, não fechou com ele, ele vai ficar fraco no teste. Não, eu vou levar todas as medicações. Chega lá, Dani, com a caixa dela. Vamos lá, um por um. Vamos testar. Olha só que interessante, né? Ele aprendendo. Não, é interessante porque, na verdade, o que aconteceu assim, tu fizeste ali umas manobras, né? E claro, assim, como tem essa questão que eu vi que está bastante voltado para essa questão da medicina chinesa, canais energéticos, né? A nossa formação é totalmente alopática, é outra linha, né? E a gente termina sendo cético, às vezes, para algumas coisas. Canal de energia e tal. Mas do tempo para cá a gente termina aprendendo outras coisas, né? E aí tu começa a abrir o teu horizonte vendo que tem muitas coisas que a gente desconhece, até porque eu sempre falo, o nosso horizonte de tempo é muito diferente o horizonte de tempo ocidental é muito diferente do oriental, né? Porque a gente começou, o nosso ano zero é o nascimento de Cristo, né? E a civilização chinesa tem 5, 6 mil anos antes já com grande desenvolvimento, né? E até quando estava na residência, até foi bem interessante. Eu passei na cirurgia torácica, uma posição, e eu fui um vídeo. Os caras fizeram uma toractomia, né? E anestesiado por acupuntura. Eu já vi cirurgia cardíaca, sim. tórax aberto ali, um paciente consciente, conversando com um cirurgião. Mas tem essa por hipnose também, né? Tem. Daí claro que na época ali, claro, os professores eles falaram, olha, isso funciona muito no contexto deles, até porque, vamos dizer assim, também é cultural, talvez não funcione tanto para um ocidental. Mas eu queria, voltando lá que eu queria falar mesmo, é que daí fizesse umas manipulações ali, e a Dani a gente já passou dos 30, então a gente tá com aquela questão da acomodação visual, né? De tudo. Que eu começo a usar óculos para braço curto, né? Então tu começa a distância focal vai ficando. Quando a Dani quer olhar uma coisa no celular, ela tem que ir lá do outro lado e mostrar. Não, e no caso a Dani tem a visão dela para longe muito boa, mas para perto e foi muito acelerado. E aí tu fizeste algumas manobras ali, que pra mim daí foi que eu disse, não, cara, eu vou ficar. Não, mas é que assim, o que a gente fez? A gente fez um ajuste de esfenoide. Se fizer, aí veio o negócio, aí o que me chamou a atenção, né? Porque na minha cabeça, corrigiu uma acuidade visual, mas... E ela estava num carro, quando a gente saiu dali, ela estava no carro com o celular, e daqui a pouco olhou para mim, Alexandre, tô vendo isso aí. Tô chegando Só foi muito engraçado. Não, eu fiz assim, ó. E eu assim, né? Eu fiz assim, ó. Eu tô sem óculos, eu tô enxergando, não tá. Às vezes eu tô chegando sem óculos ali.
E eu escutando, a Dani me contando, eu E eu será? Deve perguntar pra Umas Alexandre a 2 verdade. horas. Será que os dois estão loucos? Durou umas 2 Eu horas. até contei para vocês no dia, quando a gente aprendeu essa abordagem, né, a parte de ajuste craniano, tinha um colega também, ele tirou os óculos, aí ele botou de novo, ele preferiu ficar sem e continuou a aula sem. No outro dia, estava bem também, durou mais tempo. né? O óculos me incomodou, porque eu tava sem óculos, daí eu pensei, não tem coisa errada. Aí eu botei óculos, aí piorou. Aquele dia da primeira vez. Sim. Daí eu tirei o óculos e continuei enxergando. Essa é uma manobra que a duração... É que faz a- depende. É que assim, nos testes apontaram disfunção ali. Então eu só vou aonde nos testes me mostram que eu devo fazer alguma coisa. Aquilo que não apresentou nenhuma anomalia, assim, que eu devo intervir, eu não mexo. Aproveitando nessa questão de visão e tudo mais, por exemplo, a Dia, ela sofre de enxaqueca. Sim. E aí já foi ver várias vezes se era estomacal, se era de visão. Já viu tudo, né? Já Tumor? Nossa. Pior que Pior que de tudo. Bom, ela vai saber falar, mas acho que o áudio até sai aí, se tu quiser falar alguma coisa. Essas práticas... A medicina chinesa ela vê muito essa questão da maré energética. Ou seja, quando é que a condição agrava? Ela já deu uma dica, próximo ao período menstrual. Tem pessoas que vão mudar os sintomas na fase lunar. Tem pessoas que vão ter a piora de uma afecção em determinada estação do ano. Verão, outono, inverno. Tá? Já está dando muita dica que isso é um desequilíbrio energético que causa isso. E com essas práticas, tem a possibilidade de amenizar ou até mesmo... dar cura. Corrige, Sempre. corrige. E aí a gente tem que ver o fator agressor. Tem que ver o A fator, cara dela. tem que ver o fator estressor que está gerando esse gatilho nela. Pode ser emocional, pode ser alimentar. E realmente, É, agora... até tu as come- batidas do coração. E realmente agora, falando desse fator externo, às vezes não é sempre só no período que tu vai ficar menstruada, por exemplo, se tem um fator externo que gera mais estresse, também Tudo vem. fica. É porque por um período eu tive enxaqueca, lembra? Sim. De não poder olhar pra fora, ter que ficar num quarto escuro. Sim. Só que daí ainda bem que nunca mais me deu. No meu caso, bem anos, né? Eu tenho enxaqueca já, vai colocar aí uns 15 anos. Eu sempre relacionei ao próximo ciclo porque é o sinal maior. Sim. Ela tem sempre, nem sempre, tem vezes que vem antes, tem vezes que vem depois. Então tu vai fazer uma coisa. Tu vai começar a tomar um chazinho de alcachofra uma semana antes do teu período menstrual. Tá? E ver o que acontece. Depois a gente conversa. O que tu já notou de diferença. Tá? Aí chega a me arrupiar. Cara, de verdade, já fiz de tudo, enfim, Sim. a parte medicinal, né? Fui pra... É que aí fui em que tá 3 o neuros problema, né? diferentes, enfim, tudo possível, mas nada assim que amenizasse. O Nem problema, eu medicação. acho que a gente procura muito a parte... como é que eu posso falar, Alexandre? Parte mais racional da coisa, eu acho, né? Mas é bom ser racional também. E tipo assim, vamos supor, eu já fiz hipnose, né? A hipnose, eu acredito que se você não se deixa levar, você não entra naquele estado Toda de... hipnose é auto-hipnose. Se a pessoa... Não é a pessoa de fora que está fazendo a indução que vai te hipnotizar. Ela é uma pessoa experiente para te conduzir nesse processo, mas a hipnose é feita 100% pela pessoa que está sendo hipnotizada. E essa tua prática influencia, tipo, se a pessoa aí pensando, não vai adiantar, ou algo assim, ela tem que ir com a mente aberta. Então seja uma pessoa assim, ó, tu pode Eu ser cético, tô ainda na Mas parte seja- da bruxaria ainda. seja um cético aberto. E tem assim aquele espírito científico de, vamos experimentar para ver qual é que é. Né? Justamente o que me levou para esse tipo de abordagem foi meu ceticismo. Eu pago para ver. Né? Eu quero ver como é que funciona Sim. isso aí. E a hora que eu vi que realmente funcionava, aí tu começa a integrar, trabalhar com aquilo, né? Mas aí tu tem uma base, tem experiência, corre atrás, vê o que as pesquisas falam a respeito disso também. Tem muita informação, né? Hoje em dia a gente tem uma obesidade de informação aí que se tu não souber procurar nos lugares certos, Sim, se perde, né? se perde. Perde. É muita informação.
Mas a boa informação tem que ser compartilhada. E eu acho que é interessante que a gente, não é questão de ser cético, mas que a gente seja um pouco mais aberto a coisas diferentes que também nos auxiliem e funcionam, né? E bastante assim, porque no caso da minha formação sempre foi cirúrgica, então sempre foi uma formação muito dentro do academicismo, né? Então, e aí quando a gente começou a se dedicar à musculação, a gente começou a estudar sobre, até para a diferença da Dani mesmo, e sobre a questão de hormonal, sobre a questão de treino, daqui a pouco tu começa, né, conviver com outras especialidades, no caso, conheci o William, daqui a pouco a gente conheceu a Kelly, a Lana, então são outras maneiras de ver o processo. Daqui a pouco não é só analgésico inflamatório, né? Tem outras maneiras de abordar, de trabalhar. Até um dia fui lá na Kelly, lá, né? Ela fez uma avaliação do pai e eu sempre tive uma certa limitação aqui, né? Aqui no braço direito. Aí ela foi, eu ouvi, ela encheu a mão por baixo da minha escápula ali. Faz subescapular, né? Subescapular, soltou e aquilo, tipo, porque isso aqui também, né? E aí já se chama de bruxa também. Não, E mas algo é que que tu é... iria procurar com medicação para tratar uma coisa. Muitas pessoas. Bom, várias vezes eu tive uma certa braquialgia que eu, tipo, Automedicação, na verdade. isso é automedica, mas que eu não resolvia com nada. E daqui a pouco, claro, eu não tava com... Aquela história que você falou, uma coisa preventiva. Eu não tava com um sintoma. Mas só o fato dela de ter feito aquela liberação, aquilo parece que, nossa, tirou, né? Então a gente tem que ver que tem outras coisas. É interessante quando a gente olha a diferença, por exemplo, a medicina chinesa, a riqueza dela vale na questão preventiva, porque a medicina energética ela pega justamente na função, no processo inicial de um desequilíbrio que vai culminar numa doença. Então, quando tem um desequilíbrio energético, vai alterar sempre a cor da pessoa, o som que ela produz, a emoção que vai começar a alterar o estado emocional dela e o odor da pessoa. Então, na hora que tem o primeiro contato com a pessoa que te sentiu assim, ó, tem algo estranho aí, tá diferente. Logo, tu já não percebe mais. Mas tem a pessoa que pode estar exalando um odor meio rançoso, um cheiro meio adocicado, um cheiro meio queimado, né? Tudo isso mostra afecção em um determinado órgão, né? Já nos leva a pesquisar uma determinada área, né? O rosto da pessoa é que nem o painel do carro, onde vai ligando as luzinhas também, os LEDs aqui, tu já sabe mais ou menos onde é que está aquecendo, o que está acontecendo. Eu vi que tu comentou num post teu de um paciente teu que tinha um problema num canal do dente. Paciente com disfunção de ombro e uma discinese, uma cintura escapular, ele tinha uma fraqueza de deltoide e já tinha tentado fortalecimento e nada fortalecia. Eu comecei a fazer os testes e os níveis vertebrais, eu já tinha feito todas as correções, não vinha dali. E deve ter alguma coisa próxima. Perguntei para ele, pode ser algum foco neurológico proveniente de uma peça dental. Teve algum problema de dor de dente recentemente? Ele falou, uns 3, 4 meses atrás, me doeu assim uns 4, 5 dias. Aquela dor passou, eu não fui no dentista porque não me incomodou mais, né? Falei, então tá, vou pegar um imã aqui, que a gente pega, tem que ter potência de mais de 3.000 Gauss, a gente põe um lado negativo sobre a região onde supostamente é o problema, que vai aumentar a percepção do campo para o teu sistema nervoso central informar, e a gente faz o teste de força. Na hora que aquele deltoide ficou forte, eu falei, então não posso te ajudar, não é para mim, né? Tu vai no dentista. Vai ver o que está acontecendo, se é uma cárie, se é um canal que tem que tratar. Ele tratou o canal, o ombro voltou à força normal e agora tu treina que ele vai ficar forte. E a gente tem muito medo, que nem eu, quando eu te procurei aquela primeira vez, a Ana estava de férias, eu estava treinando com outro personal, né? Ali no final do ano. E daí eu tinha ido na Kelly, ela me mandou pra Andressa, quero mandar um beijo pra Andressa Lauk também, que é aquilo. Que nem eu te falei, Isaac, já fui em todo lugar. E daí eu te perguntei, tá, mas eu posso voltar a treinar? Tu falou, deve.
E eu tava rezando. Fica parada essa semana. Foi Deve bem na- voltar, tu foi bem deve. perto na semana que eu ia voltar, né? Falou no lugar errado, né? Se tu tá com dor numa região, tu descansa essa região Não. e destrói o resto. Justamente porque as pessoas ficam com medo, né? Ah, então vou parar. Mas não vou como é que fazer. tu vai restaurar tua confiança se tu ficar tempo parada? Sim, né? Por isso que porque muita gente que tem uma lesão, tipo, vai num quiro, vai fazer uma liberação. Ah, não, agora eu não vou treinar, eu tenho que esperar um pouco eu me curar. Né? Na Sim. minha cabeça. Não, tu deve treinar, foi o que tu me falou. Tu volta. Até porque teu corpo está habituado a esse tipo de treino. Tu tem que manter nele naquilo Não que ele tem tá coisa, habituado, não tu tem não tem o que coisa fazer. pior, né? Eu acho que pra quem treina, tem Não, aí tu pega assim, ó, uma pessoa que faz musculação. Ah, mas agora eu fiz uma lesão, agora eu vou fazer... Nada contra, vou fazer pilates. Mas é outra coisa que teu corpo não está habituado, ele vai ter que aprender aquilo tudo, entendeu? Não é o padrão de movimento dele. É muita mistura. É muita mistura. Quanto mais específico tu é no estímulo que tu dá para o corpo, melhor ele funciona. Então, isso vale também para aquelas pessoas que veem um vídeo, eu vi um exercício novo para glúteo, para isso, vamos fazer. E o personal tá ali ó, fazendo um redondinho, né, uma programação Lá para ele. no início, quando eu trabalhava, e daí eu ficava tipo assim, eu não tinha ainda a confiança de pegar e falar, não, agora hoje, quando me vem com essas coisas, eu falo, gente, não tem nada a ver. Segue na linha de raciocínio que a gente tá, porque o tempo que a gente demora, por exemplo, para mostrar o exercício, para encaixar na periodização do treino, tu perde muito tempo com Às e vezes o que foge precisa totalmente, não é né? mudar o exercício, é aumentar o número de séries, ou aumentar o número de repetições, ou aumentar um pouquinho a carga, né? Mas não é um exercício diferente, né? Aquela coisa, viu uma coisa lá que ninguém faz aquilo nas academias. Aquilo que é o milagre. Eu me lembrei do Will, né? O Will ficou quase um mês sem treinar, né? Deu nesse último mês, um mês. E é muito ruim ficar parado e depois voltar, né? Horrível, tu perde performance muito rápido, né? O problema é que daí a gente quer voltar Ainda mais treinando igual a gente tá. Ainda mais pra vocês que treinam pesado, né? A gente vê. O que foi aquela vez mesmo, Will? Foi um citomegalovirus, né? Isso. E daí processo- ficou mega fraco, né? Com excessos de antibióticos e tal, daí acabei tendo que ficar um tempo Vai. off. É muito Sobre ruim, né? espontânea pressão. É muito ruim, imagina. Por necessidade. Dani, você quer falar dos nossos apoiadores que a gente engatou a conversa aí? Pois é, vamos falar então ali, ó. Francesca Advogados, Atacado Leia, Farmácia Santé, Academias Paradox, na cidade de Taquara, Parobé, Igrejinha, e a Academia Prêmio, né, que é da mesma cadeia da Academia Paradox. Taquara, Parobé, em Novo Hamburgo, a Clínica Movion, no bairro 15, em Igrejinha, e Atacado Leia, então. Esses são os nossos apoiadores. E quem quiser nos apoiar, é só nos procurar. Eu ou a Dê, no bate-papo ali mesmo, que a gente responde para vocês. O Isaac me falou que tu tem algumas atividades de docência, Sim, né? Fala para nós sobre isso aí. eu dou aula numa pós-graduação de quiropraxia em Porto Alegre. Eu sou representante o instrutor oficial do curso de quiropraxia instrumental do Instituto Livre de São Paulo. Então, a região do Rio Grande do Sul, quem dá essa parte de quiro instrumental sou eu. E sou professor desde 2006 de uma pós-graduação em acupuntura. Pô, posturologia também, né, Isaac? Tem currículo, tem ali, né? Tem, Porque eu vi que tinha uns sapatinhos lá em cima do tem. as palmeirinhas. Assim. É que antes de qualquer palmilha eu faço todo esse trabalho analítico, né? Primeiro eu faço tudo que eu posso com a quiropraxia. Depois, dentro da posturologia, o que a gente faz? A gente vai avaliar as entradas sensoriais. Ver como é que está a visão, se tem desequilíbrio nos olhos, na oclusão, nos pés, se tem cicatriz, aderência no corpo. Primeiro eu faço tudo isso. A última parte é colocar a palmilha como elemento proprioceptivo. Essa questão aí de, já falando de palmilha, pessoal, as mulheres que usam, por exemplo, todos os dias o salto, isso pode a longo prazo
prejudica, né, Dani? A Dani tá sempre no salto alto. Não tô mais Como que isso pode prejudicar, assim, e o tanto que isso te gera de trabalho para botar depois, né? A moda conspira contra vocês. Que mulher sofre, né? Pessoal, vou vender meu salto a partir de hoje. As bolsas são grandes, né? O salto é alto. Então, o que acontece? Uma palmilha, qualquer 1,5 milímetro que eu coloque embaixo, por exemplo, do calcanhar, em valgo ou varo, já me eleva o quadril em 1 centímetro ali a pelve, o desequilíbrio que ocorre. Quando a gente bota o salto, o que a gente faz? A gente aumenta a lordose lombar, a gente faz imbricação facetária, né? Causa inibição da musculatura do abdômen, tende a gerar uma hiperatividade do quadrado lombar. O dedinho lá na frente, ele vai tentar virar um pouquinho para medial, então aumenta a chance de ter um hálux valgo ali, né? Eu não tinha nunca, e agora tem. E Caso do salto. se tu for avaliar, tudo que ele falou acontece contigo. Na lombar. Sobrecarga. Exatamente. Desde quando que tu anda em cima de salto de sempre? Nasceu. A Dani nasceu, uai. Não, A Dani nasceu. desde, Saltinho. desde Start, depois foi do bem 30, 35. Não, E porque toda vez que eu vejo a Dani, ela tá de salto. Não sei como é que consegue. E até é um problema, muitas vezes, tu tentar ser drástico de reduzir o salto, né? A pessoa tem que reduzir gradualmente a altura do salto. Porque é bem porque aquele... dói. E é bem aquele sistema que a gente falou lá no início do podcast. Você tem muitos anos que você tá acostumando para você tirar do dia para a noite e mudar, né? E nessa mesma pegada, qual a tua opinião sobre o sapato a ser utilizado? Sapato é bom. O tênis a ser utilizado, por exemplo, na hora de um agachamento, pé descalço mesmo. Eu gosto bastante. Eu gosto de pé descalço. Eu gosto do All Star. Ou então, uma sapatilha de agachamento. Né? Que Quanto mais contato com o solo. ela vai ser firme, que eu vejo assim que é um crime. Eu vejo o pessoal Isso agachando com um tênis alto. Assim, Esse aqui, macio, ó. né? Esse aqui. Tênis Se eu fofo. vejo, se aluno meu for treinar, eu mando tirar na hora. Isso aqui é horrível. E o pior é fazer um terra com isso aí, porque aí Porque assim, ó, ele parece que... vai te deslocar o tronco anteriormente também, quando tu vai subir, tu vê que assim, aquela instabilidade ocorrendo, né? Tênis fofo, nem pensar. Tênis. Tênis do tiro pra treinar. Tênis fofo, treino fofo. Tem dia do PO e pé descalço. Não, o melhor. Eu vou contar e Mas vou pra braço, por o Alexandre né? aqui na nossa live. Depende, pra treinar depende do braço que eu tu vai posso fazer. ir. O Alexandre é um cara... Tu vai botar uma carga mais alta no bíceps, tu vai começar a oscilar um pouco o corpo. É. É interessante tu botar Ficar um com tênis mais... O Alexandre é um cara muito disciplinado. Tipo, se tu fala, Alexandre, vamos fazer assim, ele vai, ó. Alexandre, treino de perna é All-Star, que ele às vezes vai com tênis fofo e deu certo. Aí um dia que a gente foi gravar a nossa live lá na Ele fez academia, mais fácil. que foi, né, ó, a gente ia fazer treino de perna. Aí ele me chega com tênis fofo, Foi pra ensinar. Não, mas que lá foi pro propósito. que de grapoló. Foi. Já era que Elefante, cara. Pra Que- quê? É pra quê? Pra na hora tirar o tênis e Pra fazer. mostrar pro aluno. Tá Tênis bom. fofo. Não. Tá bom, galera, ó. Tinha até feito a unha. Muito então, né? Lisa, deixa eu te perguntar assim, ó. Qual é o público que mais te procura, assim? Aqueles que estão à espera de um milagre. Criança também. Toda a área, né? Mas, assim, as pessoas quando elas veem a quiropraxia, elas acham que aquilo é uma solução mágica, que basta empurrar um osso para o lugar, Tá tudo aqui. né? Que a dor vem num osso deslocado. E eu explico para eles, olha, muitas vezes depois de um ajuste, tu vai continuar sentindo ainda um pouco de desconforto, porque aquele processo inflamatório na faceta, na cápsula articular, ele não vai desaparecer assim num passe de mágica porque alguém empurrou a estrutura, né? Ali o sistema linfático vai começar a limpar, né? Limpar esse processo inflamatório, em 2, 3 dias a pessoa ela vai estar bem melhor. Mas é um processo, o nosso corpo, eu ajusto ele, eu encontro, digamos assim, a gente vai buscar as subluxações primárias, ou seja, aquela primária, ela causa uma cascata compensatória que 8 ou 9 subluxações vão ser secundárias em decorrência daquela, mas eu tenho que ajustar a primária.
aquela que trabalha todas as outras. Então, quando eu faço isso, o corpo se reorganiza e vão surgir novas primárias, em menor número. Ou seja, eu quebrei o padrão do paciente, mas ele vai gerar um outro. E isso acontece sempre, justamente por esse bombardeamento de informação neurológica que a gente sofre, de estresse térmico, de estresse sensorial, de estresse mental, de sobrecarga física, de ficar tempo parado numa posição. As pessoas trabalham o dia inteiro sentado numa cadeira, não levantam nem para ir no banheiro, né? Como é que fica a mobilidade das articulações, a ativação muscular, né? Falando nessa questão de mobilidade, eu desde criança nunca tive uma mobilidade boa, sempre fui bem encurtada. E hoje eu acredito assim que eu poderia talvez melhorar um agachamento, um leg press. Eu me sinto muito travada, mas isso é uma coisa minha que eu tenho desde assim que eu lembro. Essas práticas me auxiliaria, me ajudaria nisso. Dá para fazer algumas técnicas principalmente quem tem dificuldade no agachamento, pode ter certeza que o problema, normalmente 90% está no tornozelo. Quando tu tem limitação da dorsiflexão do pé, quando tu vai agachar, tu não consegue baixar quase 90 graus, tu vai desequilibrar, teu quadril vai querer vir para trás e aí tu vai jogar o tronco para frente para conseguir manter o equilíbrio. Eu tenho muita dificuldade, né? Mas Agora eu tô aprendendo, mas eu tenho é um medo de baixar demais, eu não consigo. Eu não tenho medo, no meu caso é bem, acredito que seja mesmo bem alimentação em si. Pode ver assim, se pegar regiões, por exemplo, na África, tu vai ver as pessoas esperando o ônibus de cócoras, agachado, sentado, conversando um com o outro, não tem banco para sentar, tá todo mundo procurando. Né? Hoje, pega um cara que agacha na academia, o cara não tem a mobilidade de uma pessoa daquela. Nem levanta. Isso é uma coisa que tu pode treinar em casa, agachar, ficar um pouquinho, às vezes tu não consegue, tu tem medo de cair para trás, te apoia numa coluna. Vai treinando um pouquinho mais de mobilidade. E a mesma coisa para o idoso, quando vai fazer musculação, primeiro trabalha a mobilidade com ele. Faz um movimento de agachamento, mas não se preocupa com carga, em botar peso para ele. A hora que ele começa a ativar a musculatura com amplitude, nossa, ele já começa a ter resposta só com o peso do corpo. Né? Calistenia. E a partir do momento que ele começa a ter essa resposta, aí sim, progressivamente vai colocando a carga. Quando eu trabalhava em sala, né, de instrução, lá, vinha muita gente. Eu nem tinha tanto conhecimento, né, nada, mas eu lembro que eu começava pedindo para eles sentarem e levantarem. Sentar e levantar. Aí quando eles se sentiam confiantes, eu ia tirando o banquinho. Quando eu estava agachando melhor que... E outra, faz um box squat, né? Faz agachar uma caixinha, aí faz tocar o glúteo, levanta. Bota uma caixinha um pouco mais baixa, então vai criando consciência corporal. E bem aquilo vai gerando a confiança, que eu acho que o idoso, ele tem medo de tudo, porque justamente a sociedade já impõe que a partir de uma certa idade tem que cuidar, senão já quebra. Sim. Isso eu acredito que todo esse processo vai tirando esse medo, vai gerando confiança. E assim vai. E se torna uns eu não sou idosa e tenho medo. Mas é um exemplo da vida. A gente tinha medo de tudo. Medo da carga, medo de descer, medo eu sempre tive muito medo do terra. É o que eu mais gosto de fazer. Mas eu sempre respeitei muito, até porque uma visão da faculdade que fica inculcado na gente, no subconsciente, de que é perigoso. De que se tu executar mal ali, tua coluna não vai suportar, entendeu? Vai romper disco, ligamento interespinhoso, tu vai romper posterior de coxa. Cuidado na arrancada porque teu bíceps não vai aguentar. Aquela coisa toda. Mas quando tu vai ficando atento aos detalhes e tu vai treinando, hoje em dia, com essa metodologia russa que a gente pegou da base do Sheiko, nossa, o terra a gente separa ele, fragmenta em etapas. Né? Então, tu faz o terra até o joelho com pico de isometria, tu vai te familiarizando com a carga, tu vai desenvolvendo... Entendendo o processo do movimento, né? Depois tu pega só a parte final do terra, do bordo inferior da patela, né? Para cima, o hack pull. Depois tu pode fazer déficit, depois tu pode fazer terra com corrente, com elástico, com um monte de coisa. Então, tu
treina de Uma vez diversas eu formas, fiz né? um curso só sobre o terra, é bem isso aí. São Tu pode várias, usar. né? E para quem treina, claro, quem conhece sabe, mas tipo, a gente tem aquela noção de que é um jeito só. É o que eu vejo na academia, eu falei pro colega, cara, eu queria treinar que nem tu, assim, mas eu não posso treinar isso aí porque minhas costas são fracas. Eu falei, mas são fracas porque não Porque treina. não treina. Por que tá aqui fazendo musculação? Não é para ficar mais forte? Né? Então, É que Não. geralmente a gente não gosta de. Tipo, eu tenho muita dificuldade para inferiores, né? eu acho que todo mundo tem. É uma coisa que eu não gostava, eu aprendi a gostar. É Eu que prefiro primeiro treinar todo mundo superior. tem a dificuldade e tem o odiar também, né? Ah, mas essa fase já passou. Já passou a fase que eu fazia odiando, agora eu faço. Não, às vezes a gente vai se adaptando. É que o legal é quando começa a entender o porquê tá fazendo cada coisa. Eu gosto sempre também com os alunos de explicar quais as musculaturas envolvidas. Porque não é simplesmente só fazer, é justamente entender cada processo. Aí se torna É diferente. Principalmente tu entender que aquele esforço ali, a hora que tu começa a perceber o efeito que está acontecendo no teu corpo, aí aquilo passa a ter outro sentido para a pessoa, né? perfeito. Tem pergunta aqui? Eu tinha visto. Era um rapaz, eu acho, há quase 3 anos faço musculação. Meu médico da coluna, Dr. Malgarino Roncato, orientou que eu fizesse, sem restrição mesmo depois de hérnias e cirurgia. Eu acho que foi aquela, lá no início que a gente Ele tava quis falando. deixar um Exatamente. que é- O Malgarino Roncato é um excelente cirurgião, né? É um médico da coluna, uma referência aí de Porto Alegre. E ele é uma pessoa que estimula todo mundo a esse retorno à atividade física. Hérnia de disco, gente, não é para a gente pensar que ela acontece que nem um quadro gripal. Ou seja, tu passou dos 35 anos de idade, todo mundo, 75% das pessoas têm hérnia de disco e não sabe que tem. Tanto as pessoas que treinam quanto as pessoas que não treinam. Ou seja, às vezes, durante um evento, um movimento mal calculado, alguma sobrecarga que tu fez, essa protusãozinha, ela pode gerar um quadro inflamatório agudo, irritar a raiz nervosa e aí gerar um quadro de dor que pode se estender até por umas 4 semanas. Né? Mas aí tu vai entrar com medicação específica, né? Vai fazer um tratamento, a tua hérnia ela vai começar a ter um processo de reabsorção e vida que segue. O disco ele vai achatar um pouquinho mais e no nosso processo de envelhecimento as vértebras elas vão praticamente fazer uma anquilose fisiológica, né? Tanto que os idosos eles têm essa perda de mobilidade. Mas pega uma pessoa que está sempre fazendo agachamento de terra, ele já vai ter isso muito mais novo. Mas a questão é o seguinte, como é que fica toda a adaptação neural dele, como é que fica a adaptação tecidual? Ele vai estar funcionando bem, ele pode ter um pouco mais de rigidez, mas ele vai estar com boa massa muscular, boa densidade óssea, né? Essa rigidez aí, ela pode ser considerada daqui a pouco um fator até protetor para Exato. as cargas? Porque assim, tu tá puxando cada vez mais carga, teu corpo, a inteligência do teu corpo vai te dizer, a gente vai ter que reforçar essa criatura, porque senão vai dar problema. Né? O que ele está buscando, se a gente não reforçar, e aí é que entra. Por que a gente gera hipertrofia, né? Por que a fáscia também, ela começa a espessar mais e ficar muito mais resistente? A nossa fáscia é tão forte que dá para pegar um gancho, colocar nas costas de uma pessoa e suspender que a pele não vai rasgar. Tem um pessoal, né, que faz por esporte, eu acho que sei lá. Na Europa fazem muito, né? Nossa. Eu já vi uma vez. Não, mas tem, realmente tem. Tem os malucos para tudo. Tem. O povo fala a mesma coisa da gente empurrando um aire com 300, 400 quilos lá. Tem louco pra tudo, cada um dos seus esportes. Tem nível de loucura. Vai saber. Mas Aqui foi tudo. Alguma pergunta, Lúcio? Se deixar, eu vou falando. pode. Não, por mim, por hoje, é só, pessoal. Agora eu só vou marcar a minha consulta com ele, que eu fiquei bem Não sei se curiosa. claro que quer
falar mais alguma coisa, acrescentar aqui para o pessoal que está em casa? Pessoal, assim, a única coisa para acrescentar é para aquelas pessoas que ainda não estão praticando atividade física, né, que façam a experiência. É difícil a gente mudar qualquer coisa na nossa rotina, né, porque a gente estabelece que as nossas prioridades e parece que a gente não tem o hábito de se colocar na agenda também. Então, começa praticando uma atividade que seja, né, 2 vezes por semana. A partir do momento que o teu corpo se adaptou àquela atividade, está sentindo o benefício e tem condições de fazer mais um dia na semana, faz 3. Né? E aí, assim, o que a gente vai ter de retorno mais à frente, ao longo da vida, não tem dinheiro que pague esse tempo que a gente tira pra gente, né? Eu lembrei agora de um documentário que eu assisti quando eu fazia psicologia na Facate ali, que é bem interessante, pessoal. É Envelhecência o nome do documentário, não sei se tu já ouviu. Não. Nossa, são pessoas que fizeram exercício a vida inteira. Tem um senhor de 98 anos, karatê, né? Eram 4 idosos, mas assim, ó, serve pra gente ver como a gente vai envelhecer, né? Exato. Eu quero ser uma idosa que eu preciso de ajuda para levantar. Tu não precisa ser um powerlifter quando for idoso, mas pelo menos que tenha condições de sair com teus netos, curtir. E é bem interessante esse Levantar documentário. da cadeira. Eu já sou mais ousada, já quero ser aquela de 80 anos que dá pra... Fibrada. Ai, meu Deus! Chega aí e fala, tem 80 anos. Mas é bem interessante, né? E é o que a gente fala, né? Sim. É bem mais tranquilo uma pessoa que treinou a vida inteira envelhecer com qualidade do que, claro, uma pessoa que não treina querer treinar, mas não do dia para noite ficar bem. Sim. É um processo, né? Então é bem interessante. Isaac, tu quer deixar o endereço da tua clínica, tuas redes sociais aqui pro pessoal? Quer fazer mais algum adendo, alguma coisa de comentário? Então, eu trabalho ali no Centro Profissional Edmundo Saft. Ao lado do Oswaldo Cruz. Exato. Bem fácil. E se vocês estiverem com dor ou se estiverem sem dor, quiser ter um estado assim, ó, de bem-estar somático, ou seja, sentir mais leve, dormindo melhor, né? Isso muda até a estrutura neurológica da pessoa, né? Ou seja, a pessoa ela começa alguns bloqueios que ela tem em relação às coisas que ela realiza começam a se desfazer porque esses bloqueios das estruturas cranianas na coluna, elas meio que fixam a pessoa numa forma de operar também, né? Tipo, ficam várias camadas ali, né? Exato. Vai uma camada reforçando, aquela coisa daquele, tipo, traumas de infância. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, tu me convida. Mas são camadas que ficam e o teu trabalho, além de auxiliar, não só quem treina, mas Sim. quem quer se sentir assim. O que melhora muita coisa. Quando a gente começa a melhorar o funcionamento do sistema nervoso da pessoa, né? Ela começa a ter um desempenho cognitivo melhor, ela começa a ter um desempenho melhor em trabalho, em aula, em relação com o meio. Foco também. E a parte física também, o sono melhora. Nossa, Isso é um mal do século, né? Essa questão do sono e... às vezes é 2 horas da manhã, eu tô aqui, ó. Mano, E aqui tá dormindo já. que ronca. Que inveja, que bom. Ô, vida boa. Dani, antes da gente finalizar, tu quer falar dos nossos apoiadores? Quero agradecer os nossos apoiadores, então, Paradox, Academias, Taquara Igrejinha e... E já quero só deixar um muito obrigado pro Ramon, que é o proprietário da Academia Paradox. Para quem não sabe, abriu essa semana, sexta-feira, e fica o convite para todos irem conhecer. Eu acredito que o William pode assinar embaixo, que a gente já treinou em muita academia, né, William? E só vocês indo lá para conhecer a qualidade dos equipamentos. Para quem treina mesmo, vai entrar no equipamento e vai sentir e entender exatamente o que eu estou falando. Então, fica o convite para você que gosta de treinar, para você conhecer um ambiente legal. Para quem é de Taquara, fica próximo ali ao Simol, a Rododesco, enfim, tem bastante. A
aí perto da esquina do pão, enfim. Não faz, não patrocina. não. Vocês vão entender aonde eu tô falando. Ficou muito legal, a estrutura ficou diferenciada. Will, se quiser falar um pouquinho sobre... É uma academia, assim, referência na região e une, né, o que a gente gosta, treino de alta performance com segurança. Exato. Equipamentos de excelente biomecânica. O Dani aqui, que estava semana passada, tá falando aqui, ó, Paradox tá top. Dani, eu fiquei apavorada com ele treinando. Simplesmente, gente, o cara é forte. Forte demais. Não, isso a gente fica naquela, né? Quando a gente usa uma sobrecarga alta, a gente pede auxílio pra alguém, tipo, dá um apoio. O cara simplesmente treinou sozinho, mas agachando quase 200 quilos. Ele treinou. Aham. Ele Nossa, o Dani, ó, tá de parabéns. Retiro meu convite pra treinar a perna com ele. Eu não vou dar conta, eu acho. Achei muito forte. Então vamos continuar, então, agradecendo. Verdade, cortei. São 2 alunos me cortou, mas tudo certo. Foi por um bom motivo. Atacado Lei, então, impossível não encontrar na Sebastião Moretti, pertinho, ao lado da rodoviária. Farmácia Santé, Francesca Advogados e Clínica Move On, na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de novembro. Perfeito. Isaac, muito obrigado pela tua presença. Eu quero deixar assim, bem claro que abriu minha mente para várias coisas. Eu achei muito interessante. Eu acredito que de todos os podcasts, eu acho que eu fiz o que eu mais fiz pergunta e que eu ainda tenho várias perguntas para fazer. Então, com certeza, eu vou marcar uma consulta lá, conhecer teu espaço. Vamos gente trazer o Isaac novamente. e pra gente trocar mais ideias. Meu muito obrigado por ter disponibilizado do teu tempo e ter ensinado muita coisa assim pra gente. Realmente, minha cabeça tá assim. Fiquei muito... Eu já conheci o Isaac porque tu trabalhava no prédio ali que a gente tem a clínica, né? Sim. Aí um dia, o Luiz Moura. Cheguei no Luiz com uma dor no pescoço. Ai, Luiz, eu tô com uma dor no pescoço. Um abraço pro Luiz, pra Regiane. Vai no Isaac. O Isaac é bruxo. O Isaac conserta qualquer coisa. Bruxo. Então, foi assim que eu conheci o trabalho do Isaac. Eu conhecia de passada, ali da parte, coisa, trabalhava ali, né? Agora, então, tô abrindo o seu espaço. E quem quiser, pessoal, então, Clínica Dr. Isaac Guimarães, no centro Edmundo Saft. No centro Edmundo Saft. E a tua rede social, teu Instagram, se tu quiser deixar aqui para o pessoal. DR Isaac Guimarães. Instagram. Então tá, Instagram, Dr. Isaac Guimarães. Se quiser o site também, isaacguimarães.com. Perfeito. Muito bom. Galera, muito obrigado por todo mundo que está aí assistindo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E sempre dar, nem que seja aquele comentáriozinho assim, de um joinha, só pra gente saber que a gente tá no caminho certo. Beleza? Obrigado, meus queridos amigos de mesa. Até Nos vemos semana que vem, galera. Até mais. Tamo junto. Tchau, galera.